Pessoal, nós vamos começar a estudar um motor de corrente contínua, né? Um motor elementar para entender o princípio de funcionamento. O motor de corrente contínua, ele tem um enrolamento de campo, na verdade, fixo no estator, certo? O rotor, né? O rotor a gente chama de armadura, porque é onde são induzidas as tensões. Certo? Então, na verdade, aqui o motor elementar, eu coloquei uma única bobina. Na verdade, ele é composto de várias bobinas, certo? Eu coloquei uma única para a gente entender, né? Por que a armadura é colocada no rotor? É porque, no caso de funcionamento como gerador, né, esse conjunto, né, que a gente chama aqui, essas pecinhas, né, essa peça aqui, ó, chama lamela, né, e essa outra aqui, escova, né? Então, as escovas são fixas, certo? E a lamela, na verdade, são semianéis de cobre, né, que giram junto com a bobina, certo? Com o enrolamento de armadura, né, propriamente dito, certo? Com a bobina de armadura. Então, na verdade é um anel de cobre. Cada lado de bobina da armadura, né, tem conectado uma lamela, certo? Eu vou chamar esse lado aqui de A, certo? E esse outro lado aqui de A'. Se a gente olhar de cima, o enrolamento de armadura seria assim, né? A', né? Que seria a bobina da armadura. Certo? Note que uma corrente positiva aqui, se eu for considerar uma corrente positiva aqui, uma corrente positiva teria esse percurso, né? Seria uma convenção, né? Regra da mão direita, os dedos na direção da corrente, um fluxo positivo estaria saindo daqui, certo? Um fluxo positivo, né? Se eu imaginar que aqui tem um resistor ligado nos terminais dessa bobina, um resistor de alto valor, se essa corrente positiva passar por esse resistor, onde ela entra no resistor, já que o resistor é um elemento passivo, ela faz mais, e onde sai faz menos, né? A máquina de corrente contínua, pessoal, ela tem esse enrolamento de campo e enrolamento de armadura no rotor, certo? E a gente vai estudar o gerador, no começo aqui agora, o gerador elementar, porque na verdade dentro de todo motor tem um gerador, por isso que eu gosto de passar primeiro o gerador, mas hoje em dia se usa o motor, né? Mais do que o gerador, que seria também chamado de dínamo, tá? Diziam muito tempo atrás que a máquina de corrente contínua iria acabar, mas no entanto ela ainda é usada quando a gente precisa de velocidade bem baixa com torque. Então é uma máquina que ainda é usada, apesar de não em grande escala, mas ainda é usada, e é interessante que vocês conheçam, né, pela facilidade que ela tem de controle de velocidade, no caso do motor. Tá? Eu vou dar aqui uma noção do gerador para vocês poderem entender o motor, certo? Então, aqui seria a bobina de armadura vista de cima, né, pessoal? Então, o conjunto da lamela
né, ou das lamelas são duas. Note que elas estão fixadas no eixo do motor e elas se movimentam junto com a bobina. A lamela e as bobinas se movimentam juntas, né? As escovas não, as escovas ficam fixas. Esse conjunto das lamelas e das escovas a gente chama de comutador, certo? Na verdade ele é um retificador mecânico, quando a máquina funciona como gerador, que é o caso aqui, ou um inversor mecânico quando ela funciona como motor. Então aqui na verdade o conjunto das lamelas e das escovas, que a gente chama de comutador, as lamelas giram junto com a bobina da armadura e as escovas ficam fixas. Na verdade as escovas normalmente ficam por fora aqui, pressionadas por fora das lamelas, certo? E não tem só uma lamela, tem várias lamelas porque tem várias bobinas também. Está fazendo aqui uma máquina elementar, né? As escovas ficam por fora, né? E as lamelas, quer dizer, as escovas pressionam as lamelas pela parte de fora. Eu coloquei pela parte de dentro por questão didática, certo? Então, esse conjunto lamela e escova funciona, nesse caso aqui do gerador, como um retificador mecânico. Ou seja, ele precisa do movimento do eixo para poder funcionar. Por isso que a armadura é colocada no rotor, em um enrolamento de campo no estator, no inverso do que acontece com a máquina síncrona, né? Certo? Enrolamento de campo alimentado em corrente contínua, né? Então aqui no enrolamento de campo a gente vai colocar corrente contínua, claro, né? E nos terminais aqui das escovas a gente vai ter, deveria ter, né? Vamos ver o que vai acontecer, uma tensão contínua, certo? Como? Na verdade é o seguinte, quando ele girar, vai ter uma tensão, uma fé induzida na bobina da armadura devido ao movimento, certo? E essa fé induzida vai ser retificada pelo comutador, que é o conjunto das lamelas e escovas, e aqui nos terminais a gente vai ter uma tensão retificada. Nesse caso aqui, como se fosse um retificador de onda completa, eletrônico, né? Então, na verdade, por isso que a lamela e as escovas estão no rotor, porque elas precisam do movimento para poder funcionar, certo? Então, é isso, né? A máquina de enrolamento de corrente contínua, o enrolamento de campo pode ser um ímã também, o enrolamento de campo, em vez de ser bobinas, né, pessoal? E o enrolamento de armadura, né, que fica no rotor, certo? Então, se eu alimentar aqui corrente entrando e saindo, como eu botei aqui um enrolamento de campo, certo? Ele vai fazer um fluxo. Eu vou desenhar o fluxo que ele faz aqui, ó. Vou fazer umas linhas de fluxo aqui. E o enrolamento o fluxo eu vou chamar de FIF, que nem a gente chamava, tá? Eu vou chamar de FIF, igual a gente chamava. Note que as duas bobinas estão enroladas no mesmo sentido, né? Então o fluxo passa aqui pelo entreferro por dentro da armadura, certo? Isso aqui seria o fluxo FIF. Tá? Então aqui embaixo vai ter o fluxo FIF também. Certo? Bom, a gente vai agora girar o eixo, né? Eu vou girar o eixo aqui no sentido anti-horário, no sentido positivo. A velocidade eu vou chamar de ômega, certo? E à medida que o eixo é girado, por exemplo, por uma pá, né, de uma turbina hidrelétrica, ou por uma queda d'água, por exemplo, ou por um motor a combustão, né? Eu coloquei uma manivelinha aqui e fiquei girando o eixo com a velocidade constante, certo? Note que aqui, nessa posição aqui,
eu vou chamar o ângulo θ, o ângulo entre o plano da bobina da armadura e a horizontal, certo? Então aqui eu vou dizer que o meu ângulo θ igual a 0. Aqui eu girei o conjunto. Ele está girando, né? E aí eu parei e tirei uma fotografia na posição θ igual a 90 graus. Note que aqui eu tinha meu lado de bobina A, ele veio aqui para cima e o A' que estava ali veio aqui para baixo. Eu estou girando com uma velocidade constante, né? Então eu posso dizer que o θ igual a ômega-t. Θ seria a posição angular, ômega a velocidade em radianos por segundo e t o tempo, né? Então fica mais fácil aqui a gente pensar em velocidade em termos de radianos por segundo, que é a unidade do SI, certo? Bom, na posição, vamos dar uma olhada aqui o que acontece no fluxo na bobina A, certo? Na posição θ igual a 0, o fluxo está passando paralelo ao plano da bobina, certo? Portanto, o fluxo é 0. Não existe fluxo na bobina, né? Para o fluxo ser máximo, ele tem que cortar positivamente o plano da bobina. Então, nessa posição aqui, o fluxo φF, como a bobina está na horizontal, as linhas de fluxo passam paralelos à bobina, portanto, fluxo nulo. Vamos fazer aqui em azulzinho aqui, fluxo nulo. Certo? Depois ele girou um pouco, veio para 90 graus. Ora, em 90 graus aqui, o fluxo está cortando a bobina, né, pessoal? Então, o fluxo φF está cortando e, na verdade, a bobina está pegando todo o fluxo φF para ela. Então, o fluxo enlaçado pela bobina A é todo o fluxo produzido pelo enrolamento de campo. Então, ele vai ter um fluxo grande aqui. E o valor desse fluxo é o fluxo produzido pelo enrolamento de campo. É o φF. Certo? Bom, se a gente continuar girando a bobina, vamos fazer o seguinte. Que besteira aqui. Então, tudo bem. Continuou girando, certo? Eu vou colocar aqui agora o lado A, que estava aqui em cima, ele veio para cá agora. Certo? Um pouquinho estreito aqui, vou colocar mais. O lado A veio para cá, né? E o lado A' veio para cá. Note, o θ agora θ 180 graus, certo? Note que o fluxo φF sempre nessa direção, fluxo produzido pelo enrolamento de campo. Né? Então agora novamente o fluxo ficou zero, note, ó. Ele estava na posição 0, θ igual a 0, depois a gente girou 90 graus, ele ficou máximo, nessa posição aqui. Agora ele girou mais 90 graus, ficou 0, novamente, né? 0 novamente. Aqui, não está muito legal esse aqui, né? Não ficou bem.
Teria que ficar mais aqui assim o meio, né? Então com 90 graus, ou π sobre 2, né? Radianos, né? Π 3π sobre 2 e π, né? Então agora em 180 graus ele voltou para o zero, como a gente viu, né? Voltou para o zero, né? Se a gente for traçar aqui a curva da FEM, a gente vai ver, desculpa, do fluxo, a gente vai ver que o fluxo fica máximo em 90 graus, depois fica, o fluxo fica máximo em 90 graus, depois fica zero, senoidalmente, né? Até porque se a gente sabe que o fluxo é lançado por uma espira, dependendo da posição, a gente pode dizer que é um B, a indução, né? S cosseno de alfa, em relação ao normal. Ou um BS cosseno de θ, em relação ao plano da espira, que é o que a gente está usando aqui, né? BS seno de θ, desculpe, que é o que a gente está vendo aqui. Então, o fluxo que a bobina enlaça, na verdade, vai depender da posição espacial dela. Depois, se ele girar mais um pouco, note, o lado A, que estava em 0 graus, veio para 90, para 180 e agora veio aqui para baixo, né? Então agora a bobina se deslocou 270 graus, 3π sobre 2, né? Note que agora o fluxo φF, ele é para cá, ó. O fluxo do rotor, né? A espira, ou a bobina da armadura, está pegando todo o fluxo φF. Só que para o fluxo ser positivo, note que o lado A está aqui, ó. A corrente teria que estar entrando aqui e saindo lá, né? E ela produziria um fluxo positivo nessa direção. O fluxo positivo teria que estar para cá, certo? Só que o fluxo está contrário, né? Contrário. Note que na posição 90 graus, aqui, ó, uma corrente positiva faz um fluxo positivo para cima na nossa convenção. Um fluxo positivo seria para cá, ó, né? E o fluxo do rotor está no mesmo sentido do fluxo, claro, que produziria um fluxo positivo na bobina. Por isso o fluxo da bobina é positivo. Só que agora, em 270 graus, que seria esse ângulo aqui, a bobina está pegando todo o fluxo do rotor, no entanto, ele é negativo, né? Está contrário à convenção do que seria um fluxo positivo para a gente. Então, aqui o fluxo negativo. Bom, depois, em 360, ela vai voltar para a posição inicial, que é θ igual a zero, né, pessoal? O fluxo vai ser zero novamente. Bom, pessoal, isso aqui é o fluxo enlaçado pela bobina. Eu chamo de fluxo φA, que seria um φF, que é o fluxo do rotor, seno de ωt. Então, o fluxo que a bobina do rotor, ou a armadura, enxerga, ele é senoidal, porque dependendo da posição que ela se encontra, né, ele vai ter um valor diferente, né? Agora, a gente pode fazer o seguinte, calcular a força eletromotriz induzida. Tá? Eu vou calcular a força eletromotriz induzida, vou usar... Bom, vou fazer um branco aqui mesmo. A força eletromotriz induzida, eu vou chamar E. Simplesmente o E, tá? Vou chamar E a força eletromotriz induzida nesse caso, menos N, variação do fluxo
na armadura com o tempo, certo? Note, aqui no começo, ó, quando o fluxo é zero, na verdade ele está mudando do valor positivo para um valor negativo rapidamente. Então aqui eu tenho uma variação, eu estou subindo o fluxo. Ó. Eu vou fazer um símbolozinho aqui mais para indicar que eu tenho uma variação positiva do fluxo. O fluxo final é maior que o fluxo inicial, ele está subindo, apesar de estar passando por zero, certo? Com o menos, vai dar uma força eletromotriz negativa. Da lei de Faraday-Lenz. Agora, se eu olhar aqui nesse ponto em cima, 90 graus, quando o fluxo é máximo, se eu abrir no osciloscópio, eu vou ver que o fluxo final é igual ao fluxo inicial, né? Lá em cima, né? Como se fosse uma montanha-russa, certo? Não tem variação do fluxo. A variação do fluxo é zero. Portanto, a força eletromotriz é zero. Depois em π, né? Que a gente viu aqui, ó, que seria 180 graus. Note, o fluxo é zero. Só que ele estava vindo de um fluxo positivo, né? E daí vai virar um pouquinho para baixo o fluxo para a espira. Quando o lado A está um pouco menos que 180 graus, o fluxo ainda está na direção do fluxo positivo da espira. Tem uma pequena parcela entrando no plano da espira, fazendo um fluxo positivo. Quando o lado A passa para baixo, né, o fluxo começa a entrar pela parte do A' aqui, né? O A' fica aqui para cima. O fluxo fica negativo. Então, apesar de o fluxo ser zero, a variação de fluxo é bem alta, certo? Então, essa variação de fluxo, a gente vê aqui, ó. Essa variação de fluxo, a gente vê que é uma variação negativa. O fluxo final é menor que o fluxo inicial, no mesmo ΔT, né? O fluxo está descendo. Se ele estivesse subindo, a variação seria positiva. Ele está descendo, então ele não está um valor estagnado, como lá no pico, mas ele está descendo, mudando de negativo para positivo, certo? Com menos da lei de Faraday-Lenz, vai dar uma FEM positiva. Depois, em 2π sobre 2, ele vai estar com fluxo negativo, né? Mas naquele pico de fluxo negativo, né? Aqui, ó, em 270 graus, né? Então, ele está com um valor bem alto e um pequeno deslocamento na espira praticamente não vai mudar nada o fluxo. Se a gente entrar no osciloscópio e a gente pudesse ver e abrir essa escala do fluxo, nesses picos aqui, a gente vê que a variação é nula. Portanto, aqui a força eletromotriz é zero também, certo? E aqui, ó, em 180 graus, a variação em π, desculpem, em 2π, né? Aqui é 2π. 2π, 360 graus, ele volta ao caso zero, a variação é positiva, né? Com menos a fórmula dá uma FEM negativa, né? Então, se eu for desenhar a força eletromotriz aqui, ela faz um negócio assim, ó. Aqui, já que não passou ali, a gente ajeita aqui o π sobre 2, né, pessoal? Mais ou menos aqui, certo? Isso aqui eu teria FEM, ó. Beleza? Bom, o que acontece agora é o seguinte, pessoal. A gente pode observar o seguinte, essa FEM positiva, né? Essa FEM positiva aqui, uma FEM positiva, como a gente viu, está aqui, ó, a polaridade da FEM, certo? A convenção, né? Uma FEM positiva significa que ela é positiva em A', certo? Então aqui, para θ igual a 0 graus, eu tenho uma FEM negativa, tá vendo? θ igual a 0 graus, θ 0 graus, eu tenho uma FEM negativa, né? Eu vou colocar em vermelho aqui, ó. Uma FEM negativa, tá aqui, ó. FEM negativa significa que é o contrário da minha convenção. Para ser positiva tem que ser mais em A', tá vendo? Então uma FEM negativa, na verdade, é o contrário dessa.
vai dar, em A, vai dar positivo, certo? Como esse terminal aqui, ó, da bobina está ligado com essa escova, então o A está positivo, porque quando a fêmea é positivo, o A é negativo, e o A' que é positivo. Viram aqui na nossa convenção? Né? Então, com o A negativo se fosse positivo, mas como a fêmea é negativa, é o contrário. Então, aqui no A eu vou ter positivo. Então, eu vou ter um mais aqui, um menos aqui. Certo? Em 90 graus, a fêmea é zero. Não tem fêmea. Né? Agora, em 180 graus, π, né? A minha fêmea está positiva, estão vendo? O que é uma fêmea positiva? Ó, fêmea positiva. Aqui deu zero, π sobre 2 deu zero, então aqui dá zero, não tem polaridade. E agora, em π, a variação é negativa e a fêmea é positiva. Se a fêmea é positiva, é mais em A', menos em A. Então, se eu for voltar aqui agora, olha só. Mais em A', menos em A. Ou seja, ao mesmo tempo que mudou a fêmea é senoidal, a espira mudou de direção. Né? E em 270 graus novamente, em 270 graus, a gente tem, em 270 graus, aqui, ó, né, a variação é zero. Portanto, não tem fêmea, né? Portanto, não tem fêmea, então aqui é zero. Zero, né? Pessoal, note o seguinte, note como a polaridade da fêmea entre as escovas, eu vou chamar de EA, ficou positiva, estão vendo? Em 270 graus, se eu chamar o EA de positivo assim, ó, ela ficou com a mesma polaridade aqui em 180 graus e em 0 graus, estão vendo? Ou seja, eu tive uma retificação, tá? Essa parte negativa aqui veio para cima, eu vou colocar aqui, ó. Aqui ficou igual. Ou seja, nos terminais do meu gerador, eu fiquei com a fêmea retificada, EA, certo? Essa fêmea EA, a gente pode escrever ela da seguinte maneira. É um K, que depende da construção, quantas bobinas tem a armadura, certo? Quanto maior a variação de fluxo, ou seja, quanto maior a velocidade, maior essa fêmea, claro, mais rápido ela girar, mais vai ter variação de fluxo. E quanto maior o fluxo do rotor, porque precisa ter o fluxo do rotor, certo? Então, quanto mais fluxo eu colocar no rotor, mais eu vou ter essa força eletromotriz EA, que eu estou chamando entre escovas da armadura, já retificada, certo? Então, essa fêmea é fundamental, pessoal, né? Para o funcionamento, inclusive, do motor, né? Então, nós temos a força eletromotriz, EA, né? A variação do fluxo com o tempo. Que fluxo? Claro, é o fluxo do enrolamento de campo, né? Como a gente viu aqui, FIEF, né? O FIEF, nota, é constante, mas à medida que a armadura gira, a bobina da armadura gira, conforme o ângulo, a gente viu aqui, né? Vai mudando o fluxo, né? O fluxo que ela pega, né? Certo? E do fluxo do campo, né? Então, por isso que a gente chama fluxo enlaçado, é o fluxo da armadura que ela está enlaçando do rotor, que ela está pegando do rotor, né? Conforme a posição, por exemplo, θ igual a zero aqui, ó, fluxo zero. Depois θ igual a 90 graus, fluxo máximo, né? Depois θ igual a 180, fluxo zero de novo. Depois θ igual a 270, fluxo máximo, né? Então o fluxo está variando. Como a fêmea é a variação do fluxo, como a gente acabou de ver, né?
é menos N delta φA dt. Então, a FEM vai ter esse formato aqui, vai ser menos o cosseno, né? Se o fluxo é um seno em amarelo, a FEM fica menos o cosseno, né? Quando o fluxo está subindo aqui em zero, variação positiva com menos dá uma FEM negativa, né? Quando o fluxo é máximo, que é 90 graus, quando a espira está com todo o fluxo passando por dentro da área dela, aqui ó, tem o fluxo máximo. No entanto, com o fluxo máximo a gente tem a variação zero, né? Depois ele começa a diminuir o fluxo, até que ele sai de positivo e vai para negativo, diminuindo aqui, né, em π, né? Uma variação negativa com menos da lei de fala de Lenz dá uma FEM positiva, né? Então a FEM que a gente tinha colocado inicialmente em branco é a FEM induzida na bobina da armadura, que é alternada. Mas quando a gente vê entre as escovas, como a gente viu aqui, o EA, né, o lado A estaria em 0 graus com a polaridade positiva, né? Em 90 graus, zero, porque os dois, o A e o A' estão com zero. Por que, que o A aqui está positivo, né? Nesse caso aqui, 0 graus. Porque a FEM em 0 graus, a gente viu aqui, ó, ela é negativa. A FEM E, não a EA entre escovas, a FEM E induzida na bobina, né? Porque a variação do fluxo é positiva em zero, está subindo, e com menos da fórmula dá uma FEM negativa. A FEM negativa, então, é o contrário da convenção que a gente viu aqui embaixo, ó, mais e menos. Para ser positivo, tem que ser mais em A', menos em A, para ser positivo, né? Só que é negativo, então ficou mais em A, menos em A'. Então, em A ficou positivo, estão vendo? Depois a gente analisou novamente lá em π, né? Em π a FEM é positiva, que a variação é negativa, né? A FEM é positiva, então, se ela é positiva, ela é exatamente essa polaridade que a gente tem aqui, né? Então, olha só, em 180, né? A FEM é positiva, então ela é mais em A', menos em A. Que a convenção nossa é amarelinho, o que é positivo, né? O que é positivo? Em π, a FEM é positiva, então ela tem essa polaridade aqui, menos em A, mais em A'. Menos em A, mais em A'. Note que de 180, se a gente comparar 180 com zero, o mais fica sempre do lado direito, tá vendo? Olha só. Então retificou, por isso que retificou lá em cima, certo? É interessante, ou seja, apesar de a FEM dentro da bobina ser alternada, como a bobina está girando, né? Como a bobina está girando, a polaridade do lado A, por exemplo, nesse ponto aqui é positivo. Depois ele vai passar para o outro lado e fica negativo. Mas aí quem vai pegar a polaridade dele não é mais a escova que está do lado direito, e sim a escova que está do lado esquerdo, né? Olha lá em 180 graus. O lado A veio para cá, ele estava lá em zero e veio para cá. Ó. Só que agora ele ficou negativo sim. Só que agora ele está jogando o seu negativo para o lado esquerdo. Né? Então, se aproveita o movimento e a hora a gente vai pegar a tensão do lado A da bobina, né? Na escova do lado direito, ora na escova do lado esquerdo. Né? Então, na verdade, quando o lado A, se a gente olhar só para o lado A, tá? Não para a bobina inteira, mas para o lado A dela, quando ela está do lado direito, aqui ó, a sua polaridade é positiva. E essa escova que do lado direito pega o seu potencial. Quando a bobina passa aqui para o segundo quadrante, passa para o lado esquerdo, para θ igual maior que 90, o lado A fica negativo. Claro que o A' fica o contrário, né? O lado A fica negativo. Só que daí ele não joga mais na bobina do lado direito, ele joga o seu potencial na bobina do lado esquerdo. Uma outra forma de explicar, né, pessoal? Ó. E de tal maneira que a tensão dos terminais entre escovas fica sempre positiva, né? Tá? Retificada. Note que isso aqui é um gerador, um dínamo. Quanto mais rápido a gente girar o dínamo,
maior vai ser essa FEM. Tá? A gente vai ver depois que essa FEM também aparece no motor, na próxima aula. Né? Por isso que eu expliquei ela com cuidado aqui. Certo? A força eletromotriz induzida entre os terminais de uma máquina de corrente contínua, na armadura. Certo? Pessoal, só para frisar um pouco melhor, então a força eletromotriz dentro da bobina E, né, é alternada, e entre escovas a gente viu que ela é retificada. Aqui eu coloquei mais e menos, né? Então, aqui no caso dessa armadura tem uma única bobina, certo? Mas a gente pode ter várias lamelas, na verdade, como se fosse um único cilindro, né, isolado do eixo, com vários cortes, formando várias lamelas. Em cada conjunto de duas lamelas eu teria uma bobina ou um caminho de bobinas, que pode ser caminhos de bobina, número de caminhos série, tá? Ou número de caminhos paralelos. A gente pode usar aqui no caso da máquina de corrente contínua. Eu posso fazer, por exemplo, 2 caminhos paralelos. Tá? A corrente sai de uma lamela, percorre várias bobinas e depois volta para uma outra. Então, quando eu tenho várias bobinas, a força eletromotriz não fica assim que nem um retificador, como um retificador de meia onda, né? Eletrônico, né? Com diodos, né? Eu posso ter uma condição de uma força eletromotriz induzida mais retificada entre as escovas, né? Então, tiver várias bobinas na armadura, eu posso ter uma força eletromotriz dessa forma aqui, ó, né? Com uma componente contínua bem maior, né? E eu teria um valor médio aqui que seria a minha componente contínua, né? Bem maior, que seria a FEM induzida. Note que é uma FEM que é retificada, né? Então a gente acaba chamando da tensão na armadura, EA, né? Então, na verdade, esse fator K depende da construção das bobinas da armadura, certo? Esse fator vai depender, né, justamente da construção do meu enrolamento, né, do número de bobinas, do número de circuitos paralelos da armadura, certo? Mas o importante é que vem da lei de Faraday-Lenz. O fluxo é o fluxo do campo, que para a armadura é senoidal devido ao seu movimento, e a velocidade com que a própria armadura se move faz com que o fluxo varie para ela, né? Então, quanto maior a velocidade, maior a variação de fluxo, e quanto maior o fluxo, também maior vai ser a FEM. Note que um fluxo maior, né, com a mesma velocidade, né, um fluxo que varia 60 ciclos por segundo, se ele tiver uma amplitude maior, a inclinação dessa subida vai ser maior, né? Então a velocidade aqui é importante, né? E o valor do fluxo também. Se não tiver fluxo, é claro que não vai ter variação nenhuma, né? O fluxo do campo. Como eu tinha falado antes, o fluxo FF pode ser também um ímã permanente. Né? Então, numa máquina de corrente contínua, quando ela está girando, é induzida essa força eletromotriz. Certo? Note que aqui, se eu colocar uma carga, vai aparecer uma corrente aqui, claro, né? Gerador de corrente contínua. Observe o seguinte: se a máquina de corrente contínua funcionar como motor, a gente vai ver em seguida, também vai aparecer essa força eletromotriz. Basta o rotor estar girando, não interessa se é por uma fonte de energia mecânica impondo a velocidade ao seu eixo, ou se é um movimento devido à própria ação da máquina funcionando como motor, que a gente vai ver na próxima videoaula. Pessoal, só uma imagem aqui de uma armadura, né, do rotor, e tem o estator aqui, o rotor, com a lamela com várias lamelas, né, no comutador, né, certo? Aqui a gente tem a escova, né, nesse caso aqui, uma acima e outra abaixo, não na lateral como a gente tinha colocado, né, aqui ó, embaixo uma outra escova, né, e aqui as bobinas da armadura, né. Então a máquina girando, né, vai produzir aqui nos terminais
nesses terminais aqui, né, da escova, uma tensão positiva e negativa, como a gente viu, né? A força eletromotriz EA entre escovas, certo? Aqui nós temos o enrolamento de campo, né? O enrolamento de campo. Né? O nosso motor CC, certo? Beleza? Obrigado.